Se você deseja saber quais são as reais vantagens de se operar pelo fluxo de ordens, o tape reading, este vídeo aqui, essa super aula, com certeza ela foi feita para você. Antes da gente ir para o vídeo, deixa eu te explicar um pouquinho. Este vídeo que você está assistindo aqui, essa aula que você está vendo aqui, ela faz parte de um curso, um mini curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui no canal. Então, se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não assistiu a aula 1 ou as outras aulas do mini curso, olha só, volta, tem a playlist, coloca ela para tocar desde o início. Eu tenho certeza que esse material vai ser algo assim que vai te ajudar muito, porque o fluxo de ordens é uma ferramenta extremamente importante, usada pelos grandes players do mercado. E se você tem interesse em saber mais, em aprofundar os seus conhecimentos, olha, esse material é para você. Antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te pedir uma coisinha. Se você chegou novo aqui, ou se você já me acompanha e ainda não está inscrito no canal, aqui embaixo, clica no botão se inscrever, ativa todas as notificações, porque esse conteúdo aqui, ele vai agregar muito para você e é importante você estar inscrito com as suas notificações ativadas para receber toda vez que eu colocar um videozinho novo, tá bom? Pessoal, no final já deixa aquele joinha legal, comenta aí o que você está achando do vídeo, o que você está achando do nosso material, porque esse canal ele é feito para você. E agora vamos direto para a nossa aula. Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre quais as vantagens de se operar através do fluxo de ordens. Então, a gente está aqui com a tela do computador aberto. Eu vou trocar o meu ativo aqui. Eu não vou trocar aqui. Deixa. Já está em BTC, certo? Beleza. Pessoal, está vendo esse monte de ferramenta? De novo, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar algumas delas que não vão entrar na nossa leitura agora, tá bom? A gente vai simplificar o máximo possível, certo? Então vamos lá. Aqui, para vocês entenderem o que eu estou deixando na tela. Estou deixando na tela esse gráfico que eu estou movimentando aqui. É um gráfico do Bitcoin, certo? Barra dólar na Coinbase. Todos aqui estão na Coinbase, tá bom, pessoal? E este primeiro gráfico, eu vou dar um zoom maior nele para você entender um pouquinho melhor, tá? Ele é um gráfico de um dia. Então, quando eu vou fazer essa análise, eu traço alguns pontos importantes de suportes, resistências, regiões em que nós identificamos pontos fortes de negociação, tá? Mais para frente também nós vamos explicar como nós definimos esses pontos aqui, tá bom, pessoal? Eles não são apenas suportes e resistências, tá? Eles têm um outro motivador para estarem aqui, certo? Então, nós definimos esses pontos. E aqui já é uma vantagem da gente operar através da análise de fluxo. Porque é o seguinte, pessoal, para definir estes pontos, eu utilizo uma ferramenta da análise de fluxo, que eu não teria ela se fosse apenas através da análise técnica, tá bom? Então, uma das vantagens que eu tenho é o aprimoramento dos pontos em que eu vou marcar suportes e resistências para eu operar. Depois disso, nós temos esse segundo gráfico aqui, que é um gráfico muito bacana, que é o gráfico de Renko. Qual que é a diferença, Ricardo, do gráfico de Renko para o gráfico de Candlestick? O gráfico de Renko, diferentemente do gráfico de Candlestick, ele forma os seus blocos a cada movimento do preço e não a cada período de tempo. Então, eu regulei esse meu gráfico Renko para que ele se movimentasse a cada 3 ticks do preço. Então, a cada 3 ticks do preço, a barrinha se movimenta, seja para cima, seja para baixo. É um gráfico muito bacana, é um gráfico que nós utilizamos ele na análise de fluxo, porque ele se movimenta por evento e não por tempo, tá bom?
Perceba a diferença nítida desse gráfico para esse superior aqui. Aí de novo nós temos aquela ferramenta que você já conhece. Nós falamos na aula anterior aqui. O Volumetric Price, que eu vou posicionar ele aqui do lado. Dar um zoom, ampliar um pouco mais a visão dele aqui, para que ele fique mais didático, tá bom? Só. Vamos colocar aqui o nosso querido Superdom. Nós vamos posicionar aqui o nosso livro de ofertas. Nós vamos colocar aqui o Times and Trades. Nós também falamos lá na aula anterior. Bom, ok. O mercado está rolando, né? Temos aí as negociações acontecendo. Você pode acompanhar aqui no Superdom a movimentação do preço. Você repara que agora ele está aqui na região do 46.900. Da mesma maneira, ele se movimenta aqui no Volumetric Price. E o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? É o seguinte. Aqui nesse gráfico de um dia, nós vamos colocar 5 minutos. Muita gente opera aí por esse gráfico, né? É um gráfico que o pessoal usa bastante. Então, repare que aqueles pontos que eu marquei anteriormente, veja que interessante, né? Ele está trabalhando dentro de um canal nesses pontos aqui que nós marcamos. Quando ele tocou na região do ponto aqui, ele começou um movimento de retomada para dentro deste canal, né? Isso nós analisamos pelo gráfico de tempo de 5 minutos, que muita gente utiliza esse gráfico para operar operações day trade. Agora, aqui no gráfico inferior, eu não anotei os pontos, mas eu tenho visualmente um movimento mais limpo do que este movimento aqui. Ok, aí você deve estar perguntando assim, poxa vida, Ricardo, mas e aí? O que a gente tira disso daqui? Pessoal, entenda que aqui, quando chegou na região do 45.750, vamos analisar, eu vou dar um zoom novamente aqui nesse gráfico, tá bom? Vamos dar um zoom aqui nesse gráfico. Digamos que você estivesse operando nesse momento, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, né, gráfico de 5 minutos, e nós traçamos, então, aqui um suporte no 45.750, lembrando que este suporte não é um suporte aleatório, porque se ele fosse um suporte por suporte, ele deveria estar aqui, ou até aqui assim, né, bem próximo desses pavis aqui. Mas a ideia aqui não é essa. Isso aqui foi colocado por um outro estudo e ele foi colocado aqui antes mesmo desse preço chegar nessa região. Ele foi colocado aqui quando o preço estava bem superior. Repare que anteriormente, lá no dia 13 de dezembro, olha, ele tocou na região aqui no preço e voltou novamente a subir, trabalhando dentro desse canal. Aí o que acontece? Se eu estou aqui, ó, no dia 13 de dezembro e ele chega neste ponto, eu preciso tomar uma decisão, porque é um ponto que me traz uma interrogação. O que eu vou fazer agora? Será que o preço, vamos tirar um zoom aqui, será que o preço vai descer aqui e continuar caindo e eu entro vendido? Ou será que o preço vai fazer o que ele fez e vai voltar a subir? Porque é um ponto de decisão importante. Através da análise de fluxo, nós temos ferramentas complementares à análise técnica que vão nos dar indícios de que o movimento era um movimento de continuidade de subida novamente, ou seja, ele voltaria a subir para dentro deste canal que foi formado aqui. Veja que não é um movimento de tendência de alta, mas um movimento de canal de consolidação que o preço está entrando de volta ali nesse período. E disso nós conseguimos tirar operações, até em consolidação nós conseguimos tirar operações. E aí, na data de ontem e de hoje, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui no dia 18 de dezembro de 2021. Veja que no dia 17 ele
trabalhou essa região e voltou muito forte para cima, num breve momento. Voltou para essa região, trabalhou aqui e agora ele está voltando novamente para dentro da região do que nós determinamos ali. E aí eu utilizo a análise de fluxo para quê? Vamos lá. Pessoal, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Agora eu perdi a minha tela todinha aqui. O gráfico escapuliu-se lá para cima. Agora já arrumamos ele aqui. Bacana. Então vamos lá. Tela mais organizada, vai ficar tudo mais fácil. Então pessoal, eu vou colocar ele de volta aqui na posição que ele fica. Vou definir ele novamente para um dia. Tá bom? Eu coloquei ele naquele preço para exemplificar aí para vocês. Tá bom? E agora ele resolveu bugar. Mas segue o jogo. Vamos lá. Esquece esse gráfico para lá. Então, quando ele chegou naquela região, o que a gente vai analisar? Nós vamos analisar através das outras ferramentas e nós não vamos entrar em todas as ferramentas. Eu vou dar uma pincelada para você. Por exemplo, aqui através do Volumetric Price, nós conseguimos visualizar pontos em que está havendo mais negociação do que outros pontos. É visivelmente nítido esses pontos. Veja que no 47 mil, por exemplo, houve uma grande intenção aqui. Foram negociados 164.764 bitcoins. Já no outro nível de preço, 70, ou seja, a metade. No outro nível inferior, 70. Então você percebe que o 47 mil é uma região de muito interesse. Ok, vamos continuar aqui. Perceba que no 46.870, 46.850, olha aqui, ó, mais uma grande quantidade de 120, 130, 108. Olha só, outra região de destaque aqui, ó, 46.720, 46.710. E qual era o nosso preço lá? 46.500. Então vamos achar aqui, ó, região do 46.500. Veja que no 46.500, olha o volume que nós tivemos aqui. Cerca de 99 bitcoins negociados nessa região, se distanciando da região dos outros. E para baixo, olha, o interesse foi bem baixinho, foi perdendo o interesse. Só que no 46 nós tivemos um volume, mas olha como ele estava fraquinho. Então a gente percebe que realmente aquilo que nós vimos ali no gráfico, aquilo que nós anotamos como um ponto importante, ele se mostra numa ferramenta de volume de negociação para nós, um preço muito interessante. Então olha aqui, ó, o nosso preço é o 45.747. Então vamos descer aqui a ferramenta e vamos achar o que estava acontecendo ali próximo dessa região. Tá, pessoal? Repare que entre o 46 e o 45.500 aqui, veja que não tem nada, não tem volumes expressivos de negociação, apenas no 46. Ou seja, um pouco superior ao ponto que nós anotamos. E aí o que isso me mostra? Me mostra que, primeiro ponto, para baixo deste valor, os compradores e os vendedores eles estão perdendo interesse na negociação. Percebem isso, pessoal? Olha, o 46.750 ele está aqui, ó, que é onde está o meu mouse grifado. Perceba que para baixo, olha como que o volume cai significativamente. Aí você pensa assim, poxa Ricardo, legal. Então isso quer dizer que o volume de venda não vai aumentar e não vai vender, não vai continuar um movimento para baixo? Não sabemos. Tudo é probabilidade. Então o que a gente tem que fazer? Analisei o gráfico, estou analisando meu gráfico de Renko que está se movimentando pelos eventos, e aí eu percebo que o volume está caindo. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou começar a analisar as minhas ordens. E aí eu vou percebendo que grandes ordens aqui, elas tendem a sumir aqui do livro de ofertas quando não há mais interesse. E aí eu começo a procurar por quê? Por ordens grandes. Obviamente nós não estamos nesse momento do mercado. Então aqui, veja por exemplo aqui, ó, essa ordem de compra, 0,045. Se tivesse um grande
intenção de venda, por exemplo, aqui na venda nós veríamos talvez 3, 4, 5 bitcoins sequenciais querendo vender, mostrando para os compradores que existem intenções fortes para a venda, certo? Ok. Então, digamos que nesse momento do mercado aqui, o 45.747, que era o nosso preço, eu analisei e não vi interesses fortes na compra e nem na venda. Por outro lado, quando eu analisei o volumetric price, começou a acontecer algo exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha, repare que compra, 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 venda, compra, venda, compra, 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 venda, compra, 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 venda, compra, 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 venda, 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 compra, 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 venda, venda, venda. Percebe? Compra, 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 compra. Percebe que o volume de agressores na compra é superior aos agressores na venda? E aí o que isso quer nos dizer? Volta no exemplo do carro lá que eu falei. Você quer comprar a 33 e o cara quer vender a 35. Neste momento aqui, os negociadores do mercado eles estão percebendo o seguinte, olha, os caras não vão abaixar o preço para os 33, eles vão manter os 45. E perder Bitcoin não é bacana, então vamos comprar? E aí os compradores começam a comprar e começa a acontecer um movimento igual este que nós vemos aqui nessas sequências de velas verdes aqui no gráfico Renko. São sequências de compradores comprando, comprando, elevando o preço. Veja que nós estamos olhando no intraday, tá, pessoal? Então, olha só. E continua o movimento de compra, 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 venda, venda. Compra, 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 venda. O fluxo de compra está muito maior. Isso é um fluxo. Eu estou vendo o fluxo do que está acontecendo. Eu estou olhando para a ferramenta do Times in Trades, estou percebendo. Está acontecendo compra, está acontecendo compra, está acontecendo compra. Alguns vendedores. Está acontecendo compra, está acontecendo compra, está acontecendo compra. Alguns vendedores. Ok? Ok. Então, digamos que agora eu tenho um micro cenário. Veja, pessoal, eu trouxe aquele cenário grande daqui, de um dia, em que eu tenho um ponto muito relevante, ou seja, dois pontos muito relevantes, que é o 45.747 e o 52.706. Mas eu fui trazendo isso para o pequenininho, para o pequenininho, para o pequenininho e trouxe ele para o agora. E no agora eu tenho aqui um pequeno ponto de suporte que está se formando neste momento, aqui nessa região, no 46.938. Então, onde é o 46.938? É aqui. Aí repare que no Superdom, no 46.930, até agora nós tínhamos aqui 10 bitcoins sendo ofertados na compra. Olha que apareceu de novo. Por quê? Porque operadores estão percebendo pela leitura de fluxo que esse ponto se tornou um suporte. Então, eles estão querendo forçar um movimento para baixo, mas os compradores não estão permitindo. Aí você fala assim, mas poxa vida, mas como estão forçando um movimento para baixo se eles estão colocando ordens na compra? Exatamente porque eles querem que os vendedores tomem as atitudes. É um blefe, pessoal. Ok, aí a gente vai fazer o quê? Vamos tentar uma operação? A gente vai entrar aqui no 950, tá bom? Então eu coloquei duas ordens ali, coloquei as ordens no 46.950, não foi absorvida a minha ordem, tá bom? Eu vou mudar de novo aqui para meio Bitcoin, que era assim que eu queria entrar, tá, pessoal? Então vamos clicar aqui, vou colocar uma ordem aqui, uma ordem aqui. Veja que se tivesse sido absorvida a nossa ordem no 46.950, nós já estaríamos no lucro. Olha, perceba que ele já está subindo, ele tocou ali na região do nosso suporte que nós identificamos, ele já estaria se deslocando para cima, certo? Então, enquanto ele não alcança o nosso preço, o que nós vamos definir aqui? Nós vamos definir um momento onde nós iríamos sair. Então nós sairíamos aqui ó, na região do 47.040, né? Porque foi próximo aqui a sombra que fez esse paviozinho aqui. Ou poderíamos sair também aqui, ó, para ficar mais tranquilo, até mesmo no próprio 47 ou 47,20, tá? Então vamos ver se ele vai ser consumido a ordem. Eu vou agredir uma ordem aqui. Comprar o mercado. Bom, pessoal. Vou subir essa aqui para o 46.980. E a minha intenção é sair no 47.020.
Veja que no 47,020 já tem 10,2 bitcoins sendo ofertados. É muita gente para eu brigar. Eu vou colocar no 0,10, tá? Para a gente ver o que acontece. Vamos colocar mais uma ordem aqui. E agora, obviamente, eu estou fazendo uma operação para a gente entender como acontece, tá? Agora eu estou posicionado em 1 Bitcoin, certo? Se eu fosse colocar numa operação real, obviamente eu não entraria com uma posição tão grande. Nessas operações a gente vai fracionando o nosso capital, tá bom, pessoal? Para que não tome um risco muito grande. Mas eu estou colocando essas ordens grandes para vocês perceberem o que pode acontecer. Eu vou subir aqui a minha ordem parcial por 47,030 e eu vou colocar o meu stop loss no 46,910. Por que 910? Porque veja aqui no gráfico, olha, ele já está alguns ticks abaixo dos 940. Então eu quero sair aqui numa parcial no 930 e vou tentar levar ele um pouco mais a hora que ele absorver um pouco da minha operação. Então, pessoal, neste momento que nós entramos na operação, o que nós vamos observar? Nós vamos colocar aqui para centralizar e nós vamos analisar pelo volumetric price. Veja só, olha só que agora ele recuou, ele está voltando para o ponto de suporte. Por que ele está voltando para o ponto de suporte? Perceba pelo volumetric price que no 47 mil, um tique antes de onde nós entramos, ou seja, nós entramos errado. Por quê? Porque havia aqui um suporte e eu queria mostrar isso para vocês. Perceba que nós conseguimos identificar esse volume e nós poderíamos ter feito o quê? A partir do momento que ele rompesse esse 47 aqui, nós entraríamos então no 47,010. Esse seria um ponto importante para nós entrarmos. Então, já que eu estou vendo que a operação vai vir contra mim, o que eu vou fazer? Eu encontrei uma região aqui, que é o 46,870, 860, 850, e eu vou me defender colocando meu stop no 840. Mas veja que esse stop ficou brutalmente caro. Olha só, se ele chegar ali eu vou perder R$ 880. Mas nós estamos fazendo uma operação para que fique de uma forma didática, tá bom, pessoal? Só para que vocês entendam o conceito. Nós estamos no simulador, não é uma operação real, não tem dinheiro real. Numa operação real eu não entraria numa operação dessa, tá, pessoal? Eu escondi essa informação de vocês aqui antes para que explicasse depois, se a operação estivesse rolando, para vocês entenderem este conceito. Então, enquanto a operação acontece, o que nós vamos analisar agora? Eu vou aqui para o meu Times and Trades e eu vou observar como estão os agressores, como eles estão se comportando. Então, veja que essa é a vantagem do fluxo de ordens. Eu analisar o que está acontecendo para me dar parâmetros para eu entender se eu permaneço ou não na operação. Agora veja que temos compradores e muitos vendedores. Olha, perceba que o volume de vendedores ele aumentou significativamente. Olha, chegou na região aqui do 870, novos compradores entraram forte. Por quê? Porque eles estão defendendo o preço em que eles estão. Então essas informações, nós só conseguimos ter elas quando nós analisamos aqui pelo fluxo de ordens. Mas perceba que os vendedores, mesmo sendo menores, eles estão com ordens maiores. Se você fizer uma pausa na sua tela, você vai perceber que as agressões de venda elas estão muito superiores às de compra em volume. E por isso que elas estão jogando o preço para baixo. Mas nós estamos vendo os compradores reagindo, agredindo para cima na compra. E nós vamos ser estopados daqui a pouquinho. Porque os vendedores estão vindo muito pesado nessa operação. Aí você se pergunta, aí o que eu faço? Eu desço meu stop? Não, você permanece. Porque você está vendo pelo fluxo que a sua operação realmente está errada. Ela tem que ser estopada. Assim como na outra operação, do exemplo anterior, que a nossa operação ela foi nitidamente ao nosso favor. E vamos continuar acompanhando. Olha os compradores entrando violentamente aqui, tentando defender a região. Veja que eles estão defendendo essa região aqui, ó. Que nós estamos vendo, enxerga aqui o caixotezinho aqui, eles estão tentando defender e nós fomos estopados então na operação, uma operação em que os vendedores se mostraram extremamente agressivos.
Então veja, pessoal, que o que aconteceu aqui. Olha, agora no gráfico Renko, a formação que se mostrou aqui para nós. Nós tivemos um ponto de decisão e claramente nós entendemos que nós não poderíamos permanecer mais nessa operação. Aí você fala assim, poxa, Ricardo, mas deu 800 e poucos reais de prejuízo? Vamos conferir quanto que deu? Vamos lá. Eu quero exemplificar para que vocês entendam claramente o que eu estou dizendo aqui. Ó, a última operação que nós fizemos deu aqui, ó, R$682,89 negativo. Não, perdão, pessoal, é aqui, ó, R$868,33 negativo. Esse outro aqui é o saldo geral, tá? Das operações que eu estou fazendo hoje para o aprendizado de vocês. Aí, qual é a vantagem disso? Mesmo sendo estopado, porque entenda, pessoal, que independentemente da análise que nós fazemos, seja de fluxo, seja de análise técnica, existem os prejuízos. Mas nós temos que ter ferramentas que vão nos possibilitar perder o mínimo possível. E aí veja bem, pessoal, se nós estivéssemos operando apenas pela análise técnica, e veja que eu não estou desmerecendo a análise técnica, eu acho a análise técnica sensacional. Só que as ferramentas que a análise de fluxo nos dá, ela nos possibilita ganhar mais e perder menos. Então veja, pessoal, que o que é o seguinte, nós só iríamos sair na análise técnica provavelmente aqui, ó, nessa região, no 46.720, ou seja, praticamente $2.000 a mais. Então, se o preço iria correr $2.000 a mais, e nessa operação com um Bitcoin o prejuízo foi 880, provavelmente aqui nós teremos um prejuízo aproximado aí de uns 2.400 a 3.000 reais. Ou seja, 3 a 4 vezes mais o valor que foi o prejuízo que nós tivemos. Agora, digamos que nós quiséssemos posicionar nosso stop aqui, certo? Que tem alguns suportezinhos aqui, né? Tem umas resistênciazinhas aqui, um suportezinho aqui. Mesmo assim, do preço em que nós saímos, nós ainda teríamos aqui pelo menos 2,5 a mais de prejuízo do que nós tivemos pela análise de fluxo, que nos mostrou que nós realmente estávamos errados e que nós deveríamos sair. Só que, analisando a informação aqui do candlestick de 5 minutos, veja que agora está formando outro candle vermelho. Você simplesmente teria que esperar ele chegar até essa região para que você entendesse que você estava errado. Sendo que você poderia ter percebido neste ponto aqui. Neste ponto aqui. Vamos mudar aqui. Então, pessoal, veja bem, o que eu estou querendo é... Deixa eu colocar uma cor aqui, não ficou bacana, né, pessoal? O azul. Estou querendo exemplificar para vocês que nós podemos nos proteger muito mais do que nós fazemos atualmente. Olha, perceba que aqui dá 1,5 a mais de prejuízo do que nós tomamos. Então, seria aí por volta de R$2.000 o prejuízo, ou R$2.400, como eu falei, e não 870. Obviamente, essa operação, como eu já expliquei, é uma operação no simulador, para vocês verem como é brutal o mercado quando nós tomamos decisões erradas. Nas minhas operações eu nunca entro tão alavancado assim. Eu faço muito mais operações com capital menor para me expor menos ao risco. E agora, vamos continuar analisando. Perceba que o fluxo dos vendedores ele aumentou em relação aos compradores. No começo da aula, você reparava que o fluxo de compradores ele era muito superior ao fluxo dos vendedores. E agora nós temos exatamente o contrário. Nós temos um fluxo de vendedores se mostrando mais presentes do que o fluxo de venda. Aí, analisando a ferramenta aqui, o Volumetric Price, nós percebemos que agora a venda já rompeu para baixo nesse caixote aqui. Ela já está se posicionando para baixo. Nós poderíamos, Ricardo, tentar fazer uma venda aqui no 46.830 e tentar levar até o 46.730? Sim, podemos tentar sim. Por quê? Está dentro de um
um caixote aqui, né, que tem um volume superior na parte de cima e um volume superior na parte de baixo. Nós podemos operar esses extremos aí. Mas nós não vamos fazer essa operação agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o porquê é tão vantajoso nós usarmos a análise de fluxo. Quais as vantagens que elas nos trazem. Mesmo com um exemplo negativo, e foi necessário que houvesse esse exemplo negativo, porque na verdade eu já havia gravado outro vídeo e que tinha dado positivo de novo e eu descartei o vídeo e eu preferi manter essa aula com o resultado negativo para que você entenda o seguinte: mesmo quando você for estopado, mesmo quando a sua operação der errado, você pode se proteger mais, você pode perder muito menos do que você iria perder numa outra operação. E qual é a vantagem disso? No mercado nós temos duas missões: quando ganhar, ganhar muito, e quando perder, perder pouco. Porque quando você perde, se você perde 1, e quando você ganha 3, você vai sobreviver ao mercado, você vai ter muitos longos anos no mercado, você vai ganhar muito dinheiro no mercado. Agora, quando você ganha, se você ganha 1 e você faz 10 operações ganhando 1, mas na única operação que você perde 30, você não vai ser vitorioso. Olha só que bacana, hein, pessoal? Essa aula eu tenho certeza que foi sensacional. E você não esperava por essa operação, né? Eu tenho certeza que te peguei de surpresa com uma operação que, poxa, foi para trás. Mas, pessoal, veja só, é importante nós entendermos o quê? O conceito do fluxo de ordens é justamente esse, que até mesmo quando não dá certo, nós temos uma probabilidade ao nosso favor, tá? Então, olha só, fica comigo, nas próximas aulas vai ter operação positiva, eu já preparei uma aula sensacional que vai ao ar aí nos próximos dias, tem operação na prática, olha, tem muita coisa, muita coisa. Fica comigo, se você não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa um joinha, a gente se vê na próxima aula, nos próximos vídeos, fui!